Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Suprassumo Podcast. Aqui estamos com um ilustríssimo convidado, um amigo de infância. Não é, Marcão? Dr. Tiago Gester. Quem diria, né? Quem diria? Obrigado por ter aceito o convite, Tiagão. Cara, para mim é uma satisfação muito grande mesmo. Contribuir um pouquinho, né, com a saúde, contribuir um pouquinho para os jovens, para toda a população que realmente tem essa vontade de ser um profissional da saúde e compartilhar o dia a dia, acho que é importante, né? Nem tudo que parece é. Verdade. Então essa é a hora. Tiago, vamos começar do início? Bem do início. Medicina foi sempre um objetivo ou você foi amadurecendo isso com o tempo? Então, Marco, na verdade eu sempre tive vontade de ser médico. Eu lembro que quando eu era criança, morava na Aparecida e minha avó, era uma casa grande, então atrás tinha muita galinha, pato, essas coisas. E quando morria algum bicho, eu ia lá para ver, ficar cutucando, ver porque tinha morrido. Achava minha avó, menina, assim, tão novo assim, tão estranho, ficar pegando os bichos, Então achava muito, muito diferente. E aí a vontade de ser médico sempre teve, na verdade. E eu lembro que quem acredita nisso, mas é uma coisa que até hoje quando eu falo eu fico emocionado, porque minha tia, ela tinha uma senhora, uma senhora que via a mão, essas coisas. Eu tinha, acho que uns 6 anos mais ou menos. E aí ela me levou para essa senhora. Eu estava sentado, uma senhora bem velhinha. E ela começou a falar com a minha tia, um monte de coisa e tudo mais. A senhora parou, eu lembro como fosse hoje. E ela pegou minha mão, abriu assim minha mão, começou a passar assim a mão dela em minha mão. E simplesmente ela falou, olha, homem de branco. Agora uma criança, cara. Vai colocar muita criança no mundo. Entre a mãe e a criança que vai conseguir fazer os dois sobreviverem. Vai ser um grande homem de branco. Eu não esqueci disso. Eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. Mas, claro, o tempo vai passando. Você vai... você só quer brincar. Quando a gente está no colégio, a gente quer se formar para acabar logo, ter o carro. Então, mas a vontade de ser médico sempre teve. Só que ficou guardada. Até pelo fato também de... é muito difícil passar em medicina. Tem que estudar muito, né? Então, assim, foi algo que, com o tempo, eu vim consolidando. Legal. E você formou aonde? Eu me formei no Colégio Dom Bosco, né, pela UEA, Universidade do Estado do Amazonas. Legal. E hoje você é médico, ginecologista, obstetra. Isso. Sou especialista também em cirurgia íntima, pouco tempo fiz pós-graduação direitinho. Então, estou nessa parte de gineco-obstetra com cirurgia íntima. E como foi para escolher a ginecologia como residência? Marco, na verdade, a gente não escolhe, a gente é escolhido. Eu lembro que quando eu entrei em medicina, eu queria ser cirurgião plástico, porque eu gosto muito tanto que eu faço a parte estética íntima, de fazer a plástica de um modo geral. Poxa, voltar a autoestima das pessoas. Então, assim, eu queria cirurgia plástica, estava certo. Quero ser médico, cirurgião plástico, pegar meu dinheiro, aquele negócio. E quando eu entrei na faculdade, eu passei, acho que no 6º período, sexto, sétimo, quando tive contato com a ginecologia e a obstetrícia, eu falei, nossa. E na época eu namorava com uma moça que o pai dela era obstetra. E aí eu conheci um pouco do dia a dia dele, fui para maternidade, eu falei, nossa, é um chamado, cara. Tem coisas que não tem explicação. Aí eu lembro daquela senhora lá atrás, falando sobre o que ia acontecer comigo. E eu fazia biologia. Né? Antes de ser médico, porque passar em medicina era muito difícil. E eu queria o EA. Eu queria passar pelaquela ponte, aquela passarela que liga Adriano Jorge ao EA. Só que para mim era muito difícil. Passar no EA, 19 vagas para milhares de pessoas. Era bem difícil mesmo. Exatamente. Aí eu fui biologia no Uninorte. Só que quando eu estava no 3º período, tive que pegar uma barata. Pegar barata para estudar. A barata do esgoto e a barata normal para verificar o tipo de fungo que tinha que crescia. Aí eu te pergunto, como é que eu pego na barata, mano? O bicho pensa num cabra que tem medo de barata. A barata de longe, eu falei, essa baratinha vai atrás de mim. Então ela vinha de uma tal forma, é incrível. Quando eu vi a barata, eu falei, não. Foi aquele momento de falar assim, o que eu tô fazendo aqui? Foi. Aí eu falei, não quero comer isso não. Eu vou parar, eu vou me dedicar à medicina e vou estudar. Só que tu bem sabes que eu cantava numa banda de pagode de Manaus. Sim, eu lembro. Né, que é o Grupo Pecado. E o Grupo Pecado tinha 14 a 24 anos. Eu passei a medicina com 22. Então era banda que tocava de terça a domingo. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Era 2 shows. Direto. 2 a 3 shows por dia. Então na época, era a banda que estava no auge do auge do auge. Então tu imagina ter que tocar de madrugada,
2, 3 shows, ter que ensaiar, ainda ter que estudar aula particular, porque eu fazia aula particular, não fazia cursinho não. Então eu tinha que estudar bastante, porque para entrar em medicina, só entre os melhores. Tá? Então assim, eu estudei, cara, muito. Então eu chegava em casa 4 da manhã, 5, com o olho meio que morrendo de sono, para acordar basicamente 7 da manhã, porque eu tinha que estar uma particular de 8 a meio-dia, em casa tomava um banho, almoçava, de 2 às 6, depois ia tocar. Então foi bem complicado. Só Deus sabe como eu ajoelhava de noite, eu chorava, meu Deus me ajuda, porque eu queria ser médico, eu não queria, o tempo estava passando, meus amiguinhos estavam se formando, estudando, eu falei, poxa, eu tô aqui parado, não pode, então era muito, cara, tinha que estudar muito. Foram 2 anos de aula particular, 2 anos tentando. O pecado sempre foi um hobby ou em algum momento tu falou assim, acho que não, aqui é meu trabalho ou não, sempre foi um hobby? Então, o grupo Pecado no início foi um hobby. Só que a partir do momento que você tem um grupo com 10 pessoas, mais empresária, e você começa a ganhar dinheiro, vira um emprego. Então, tu imagina uma pessoa de 14, 15 anos ganhando por mês 2, 3 mil reais. O que eu ia fazer com esse dinheiro? Tá louco, tá bom demais. Exatamente. Então, pra mim, pegar assim, tinha casa de shows que era nossa. Cada noite era 4, 5 mil pra cada um. Então, tipo, eu falei, meu Deus, dá dinheiro. Só que o tempo vai passando, tu é jovem, tu se empolga, tu quer gastar com um monte de besteira, os 8 anos quer comprar teu carro. E aí, se eu tivesse mentalidade hoje em dia como antigamente, nossa senhora, tava com bom dinheiro, assim, da banda, né? Mas foi bom, uma fase muito boa. Só que eu tive que decidir. Eu estava na faculdade de medicina e também tinha o grupo Pecado. E o que eu faria? O que eu fazia? Meu Deus, e agora? O tempo tá passando. Fiquei primeiro período, segundo, terceiro. Chegou no 4º período, não dava para conciliar, não. Tinha que estudar. Eu não é que tinha vergonha, não, tá? Mas eu ficava assim, tipo, poxa, eu quero que me olhem como médico, como acadêmico de medicina. Sim. Então eu quero que possam me olhar com outros olhos. Aquela imagem de pagodeiro passou. Te prejudicou um pouco isso ou não? Não. Achei legal porque o pessoal na faculdade sabia, então quando tinha festinha, chama o grupo pagode e tal, e a banda era no auge, né? Achava legal, foi uma fase muito boa. Foi uma fase muito boa que eu aprendi a ser muito homem, no sentido de maturidade. À noite ensina muita coisa. Graças a Deus não tenho vício. Bebo meu chopp de vez em quando, um pouquinho só, mas não sou um cara que tenho mais amizade, que a noite ela é uma noite perigosa. Sim. E eu tocava direto, cara. E muita coisa pesada, muita coisa tipo assim, nossa. Só que o meu grupo de pagode era assim, pessoas de boa família, não tinha esses vícios, nada de ficar usando droga, não. Só máxima cerveja mesmo, entendeu? Era muita galera do colégio, né? É, do Colégio Dom Bosco, eu, Eduardo e outros, Rubinho, Thiago, Batera. Então, eram pessoas de família classe boa. Então, a gente tinha, assim, uma educação mais diferenciada, entendeu? O que agradava tanto a população baixa, né? Classe baixa, classe média, quanto classe alta. Então, ia do norte ao sul, era muito bacana essa fase. Eu lembro disso, fazia muito sucesso mesmo. Era bom. Aí a transição para medicina, tu teve que largar a banda, teve que se dedicar e tal. Foi um período muito corrido, difícil, a faculdade de medicina? Cara, foi... Ou não? Foi difícil largar essa transição, porque tu tá acostumado com uma vida, a zona de conforto. Então eu tive que sair para só estudar, me dedicar muito. E a cobrança tinha. Eu tinha matéria semiologia, eu atendia paciente, você tinha aquele comprometimento do médico, né? Então, quando você começa a ter que só estudar muito, cara, as coisas mudam. É verdade. Muda muito, mas assim, é um amadurecimento. Hoje em dia, eu olho para trás e falo, graças a Deus, eu estudei bastante, porque só o ciclo que eu estudei foram 2 anos com muito estudo, para poder ser quem eu sou hoje. Se eu não fosse médico, Marco, de verdade, talvez se eu continuasse com a banda... Acho que muita gente já saiu, criou família, trabalhando. Eu não teria 1/3 das coisas que eu tenho e dos sonhos que eu já realizei, que a medicina me propôs. Hoje em dia, você ser um médico ginecologista em Manaus, sexo masculino, é bem complicado. Tá? Tem um certo preconceito muito grande. Então, você chegar em um local que já tem vários ginecos obstetras em Manaus, você começar a ter seu espaço, respeito das pessoas, credibilidade das pacientes, isso é muito sério. Hoje em dia, meu consultório particular, 4ª, 5ª e 6ª, não tem vaga. Tá? Já tem quase 2 anos isso. Que maravilha. Então, assim, graças a Deus, e meus pacientes, minhas seguidoras, que são quase 33 mil seguidores no Instagram, são muito fiéis. E eu respeito muito elas. Eu me dou respeito, principalmente. Porque é uma área muito íntima, né? Trabalha com a parte íntima da mulher, tanto a parte ginecológica quanto a obstétrica, que são 2 vidas, a mãe e o bebê, às vezes até 3. É muita responsabilidade.
Então, assim, eu procuro fazer algo muito sério e diferenciado. Como até eu coloquei um dia desse, não quero ser melhor pior que ninguém. Porque um dia eu vou morrer e ficar tudo aí. Então, para mim, não tem essa ambição. A ambição que eu tenho é de estudar para a paciente chegar até mim e conseguir sanar o problema dela, certo? Se não sanar, pelo menos minimizar. Mas ser diferenciado no que eu faço. E eu acho que eu estou conseguindo fazer isso. Eu acho que sim também. Inclusive, essa ia ser uma das minhas perguntas em relação a se existe ainda resistência de mulheres procurarem ginecologistas homens. Né? Então, isso ainda tem muito. Tem. Infelizmente, ainda tem. Está quebrando esse tabu. No Instagram eu vim para isso, para quebrar o tabu dos pacientes, né, da sociedade como modo geral, e mostrar que nós podemos falar sobre tudo de uma forma mais leve, sem ser invasivo. Tanto que eu coloquei até no Instagram Ciência do Pecado, que fala sobre relação sexual, sobre como se fosse algo que para muitas pessoas, nossa, ele fala sobre isso, falo, só que eu falo de forma mais leve, mais engraçada, e que está dando muito certo. Eu parei um pouco porque o Instagram mudou a plataforma e tudo que você coloca você pode ser bloqueado. Então eu tive que reformular tudo de novo, tá entendendo? Então assim, para mim basicamente é algo que eu procuro fazer da melhor forma possível. Agora que tem, primeiro porque a paciente tem vergonha. Ah, eu vou ginecologista, meu Deus, eu super entendo. Ah, porque o meu esposo não gosta que eu vá no ginecologista porque é ciumento, porque, enfim, e porque vem muita coisa na internet também. Só que eu falo bem assim, realmente eu entendo e me põe no lugar. Eu vou ter filhas, eu quero ter 3 filhas. Então, jamais na minha vida, eu nem penso nisso, faltar com respeito a qualquer paciente, porque um dia tu faz, a gente faz contigo. E os filhos estão aí para isso. É a lei da semeadura, tu planta, tu colhe. Né? Então, respeito é a base de tudo. E são 2 anos já, Marco, que eu venho desempenhando um trabalho que eu digo com sinceridade, correto, honestamente, e está dando certo. Graças a Deus tem a consultório já, dezembro acabou em novembro, as consultas médicas, não tem mais. E assim, só a gratidão, cara. Eu agradeço muito a Deus, porque não é fácil. Você viver de consultório particular, hoje eu posso viver de consultório particular, somente. Não faço plantão, tá? Trabalho no interior porque eu gosto realmente. Eu me sinto muito mais próximo das pessoas, um lado mais humano. Eu sou muito útil lá. Eu gosto de me sentir útil. São Gabriel da Cachoeira, Figueiredo, são os 2 lugares que eu trabalho. São pacientes que têm uma gratidão diferente, né? Totalmente, cara. São Gabriel lá, hoje em dia eu estou em São Gabriel só. As pessoas, o público é indígena, tá? Quando você vai... E assim, outra coisa importante, não é porque eu estou com você, quem me conhece sabe disso, quem trabalha comigo sabe disso. As pessoas que trabalham comigo no consultório particular, onde pagam particular, são as mesmas pessoas, o tratamento que eu dou é igualzinho para as pessoas menos favorecidas. Isso é fato. Sabe por quê? Porque eu penso assim, é questão de caráter. Eu tive uma boa educação. Então, às vezes você é muito mais bem tratado por pessoas muito mais humildes, diga assim, sente mais verdadeiro, sabe? E isso é muito gratificante para mim. Às vezes, como é que eles fazem? Quero agradecer com frango, quero com tracajá, com tucumã. Isso é verdade. Eu acho muito bacana isso. Eu morei 2 anos em São Gabriel da Cachoeira. Ah, então tu conhece. Na verdade, eu morei em Gabriel mesmo, eu morei 3 meses. Depois eu fui pro pelotão de fronteira, que era Iauaretê. E lá eu também trabalhava no laboratório e tal, na farmácia, quando a gente fazia alguma ação e tal, sempre na porta, de manhã cedo, na porta lá da minha casa, tinha uma cestinha de fruta, tinha alguma coisa assim, em agradecimento. Realmente é diferente, né? É uma gratidão que você sente que é muito genuína, né? Uma coisa, sabe, do coração mesmo. E o engraçado é que assim, lá em São Gabriel, é importante falar, geralmente a cada 10 indígenas, 9 não sabem qual é o sexo do bebê, né? Chega lá na maternidade já... Tem um pré-natal assim que não tem uma condição para ter um pré-natal bacana. Mas a gente não pode criticar porque é a realidade deles. E aí, quando nasce o bebê, eu brinco com elas. É muito legal essa interação, sabe? Eu sou muito brincalhão. E aí, quando nasce menino, eu falo, qual é o nome? Tem não, doutor. Pode ser Tiago? Olha, se for menino, vai ser Tiago, hein? Tá bom? Tá bom. Promete? Promete. Tá cheio de Thiago no interior. Se você for em São Gabriel, tu vai encontrar no mínimo uns 50 Thiago. Com 7 Thiago, pode ter certeza que eu tive um dedinho ali. Entendeu? E eu acho muito gratificante isso, porque é a forma que a gente tem de retribuir, né? Há quanto tempo tu faz esse trabalho lá? 2 anos, cara. 2 anos? 2 anos. 2 anos. Gosto muito. Gosto, é um pouquinho longe. Fico 7 dias, 7, 10 dias lá no interior e volto para Manaus. Mas é legal, cara. Eu gosto. É uma cidade bacana, cresceu bastante. Assim, um município, perdão. Que tem uma estrutura muito boa, eu gosto.
Acho legal lá, um hotel bacana, dá pra você comer comidas gostosas, sushi, um temakizinho. E a natureza lá é bonita, né? É. Eu não posso desfrutar tanto porque eu fico no hospital de 7 às 7, saio de lá para o consultório particular, que tenho lá, depois eu fico no hotel, porque eu posso ser assado a qualquer hora. Então, tipo assim, curtir a paisagem mesmo, mas a gente olha direitinho. Uhum. Eu já fui, eu aproveitei São Gabriel quando era acadêmico, eu fui no estágio rural. Eu fiquei 45 dias lá. Então, eu tomei banho no Rio, aquele negócio todo, mas é... A vontade de ir pra lá foi por causa disso, do estágio rural ou não? Não, pelo fato, financeiramente é válido, Sim. entendeu? Pelos 7 dias. Então, eu juntei útil ao agradável. Por conhecer, pelo fato também da necessidade, né? Pô, cara, que bacana. Sério mesmo. E hoje em dia, assim, eu sou muito grato. Tanto é que eu falei, vou fazer isso. Uma tatuagem, até tenho aqui no Instagram, no telefone, que é uma índia amamentando um bebezinho índio. Porque a minha história obstétrica, posso dar toda a certeza, cara, é lá. Foram mais, eu creio que foram mais de 800 partos São Gabriel. E olha que cada situação pesada, tá? Não é tão simples, não. Você consegue fazer a obstetrícia do modo geral. Do mais básico até o mais complexo. Pessoas morrendo. Né? Eu acredito. Age agora, a questão da mulher vai beber, vai morrer. Eu acredito. Eu tenho uma história dessa lá, inclusive, assim, quando eu passei nesses 2 anos lá no pelotão de fronteira, junto comigo, no meu primeiro ano, foi um médico, também era recém-formado, e aí a gente estava no final de semana e a gente sempre sobre aviso, né? Todos os militares de saúde ficam sobre aviso. E aí ligam lá para nossa casa dizendo que tinha um parto, né? Uma índia lá que estava tendo um bebê e chamaram a gente para ir para lá. Aí a gente, beleza, né? O José, que era o médico, ele já estava também acostumado a fazer isso, porque sempre tem partos, né? Sim. E geralmente a natureza ajuda nisso, né? Aí fica ali mais na ajuda, na observação. Sim. E tal. Principalmente falando de indígenas, né? Que ainda tem muito que fazem em casa, né? O parto. E aí, principalmente lá em Awaretê. E aí, só que quando ligaram pra gente, falaram assim: doutor, é o seguinte, o pé tá pra fora. Isso é muito comum, cara. Que é o parto pélvico, o pé fica pra fora. Parto pélvico. E aí o Zé começa a suar. Foi aquela coisa de desespero. Eu não estava entendendo nada, porque eu como farmacêutico, para mim, ele chegou comigo: Aurélio, é o seguinte, Aurélio era o meu nome de guerra. Aurélio, é o seguinte, vamos comigo que é um parto pélvico. Eu falei, beleza, o que é um parto pélvico? O que é um parto pélvico? O que é um parto pélvico? Ele falou, não, o bebê tá ao contrário, o pé tá para fora. Eu falei, não, beleza, então vira, né? É sim, perto do botãozinho o bebê vira. Cara, quando eu vi a situação, assim, foi uma coisa muito emocionante. Ele falou assim, Marco, existe a probabilidade muito grande de ou o bebê ou a mãe ter complicações. Sim. Porque lá não se fazia cesárea. Era só parto normal. A unidade de saúde era muito básica. E não tinha nem como remover a pessoa para São Gabriel, porque não ia dar tempo, né? Ele pegou o livro de obstetrícia, colocou assim aberto do lado. Te vira agora, estuda. Não, do lado da mesa, assim, olhando aqui e tentando fazer a manobra. Pediu para fazer algumas manobras pela barriga, e enquanto ele fazia, né, intravaginal, né, intrauterino, sei lá como faz. Cara, sei que no final das contas os dois sobreviveram, graças a Deus. Foi bem sinistro. Mas eu imagino que isso aconteça muito, né? Acontece. Já fiz uns 4 partos pélvicos em São Gabriel. O último foi bem complicado, né? A paciente, ela chegou já com o bebê tá para fora o pezinho, não tem que se fazer muito. Era o segundo bebê dela. Eu fiz curso para isso. Uhum. Então ficou muito calmo. Tem muita gente que tem medo porque, como tu sabes, a complicação pode ser, às vezes, muito... Nossa, a gente suava. Sim. Assim, absurdamente. O que se faz nesse caso? Nada. Tu vai simplesmente sentar, colocar a paciente em posição, a paciente fica em posição de 4, né? Uhum. E você vai ficar basicamente observando. O bebê vai nascer. Cada contração vai expelindo aquele bebê. Quanto mais tu mexe no bebê, mais ele se assusta e mais complicado fica. Só que essa última paciente minha, chegou uma hora que eu tive que agir. Porque ela estava cansada. Veio da tribo, então, tipo, da aldeia, estava cansada. Uhum. O bebê não estava conseguindo progredir. Tinha circular de cordão nele. Uhum. Então, está ficando roxinho. Então, eu tive que agir. Só que em agir, o bebê ele se mexe. Cara, foi uma situação que eu olhei para o céu e falei, acho que essa é a hora, Deus. Aquela minha promessa que eu tinha, pelo amor de Deus,
salva essa criança, ou essa mãe. E aí eu tentei fazer a manobra que tu possa imaginar. Porque o bebê é muito frágil, o ossinho dele. Então, a mão na vagina tem que ter muito cuidado. Eu fui lá no dedinho na vagina, nosso dedo falou que nosso dedo tem olho, tem boca, tem nariz, tem tudo. Então, a gente foi lá devagarzinho, peguei um bracinho do bebê, rodei, peguei, consegui tirar, ficou só presa a cabeça. Só que nessa, tinha circular de cordão e tava presa, a vagina fez uma contração de tal forma que o bebê tava parado já, tava todo roxinho. Eu falei, meu Deus do céu, a vontade que tinha de puxar, só que se tu puxar até quebrar esse bebê. Então eu olhei pro céu e falei, me ajuda, pelo amor de Deus, pai. Eu, graças a Deus, assim, fui abençoado. Eu tive uma ideia de fazer uma manobra que eu não vi na literatura fazer essa manobra, nunca vi, mas eu fiz. O bebê nasceu basicamente que meio morto, né? Parado. Graças, tinha um pediatra muito competente, que é o Dr. Candeia. E ele fez toda a reanimação que tinha que ser feita, foi quase 30 minutos, assim, reanimando e tudo mais. O bebê ficou bem, cara. Que bom. Chorou, ficou na observação, porque isso já é feito, é longe de São Gabriel, mas tem uma estrutura boa. O Exército, ele, nesse sentido, eu tenho que dar muito... Fico muito feliz pela estrutura que dão lá. Não é, lógico, perfeita, mas é muito boa. Então, assim, graças a Deus, o bebê sobreviveu. Não sei se sequelas que podem ter, mas graças a Deus não teve fratura de osso. A complicação mais temida que a gente tem é a cabeça derradeira. O que é isso? É quando a cabeça fica presa, não sai por nada nesse mundo, nem que tu queira, a vagina é músculo. Contraiu, por mais que tu queira, nada sai. Aí, nesse caso, amigão, infelizmente tem que amputar a cabeça. E tirar a cabeça pela cesariana. Fazer uma cesárea e tirar a cabeça por cima. Graças a Deus, nem quero que isso nunca aconteça comigo, mas tem muitos relatos que já aconteceram isso. Mas, mais uma vez, Deus me abençoou. Então, assim, foi para mim muito traumatizante, mas me deu muita ferramenta, calma, né? Acontece complicações de quem faz. Quem não faz, não vai acontecer. Eu não tenho medo, não. Eu estou seguro no que eu faço. São riscos do trabalho, né? Muito, muito. E essa tua calma, isso tudo foi treinado? Isso foi uma coisa que tu, sei lá, eu te conheço já, lógico que há algum tempo, a gente passou um tempo separado, mas tu sempre foi uma pessoa muito ativa, uma pessoa, né? Essa questão da calmaria, isso, tu teve que trabalhar isso? Eu trabalhei no Exército durante 7 anos e eu fiquei na UTI durante 5 anos na UTI. Então lá eu aprendi muita coisa. Como a vida ela é. Por isso que eu falo para as pessoas do Instagram, eu falo isso com toda moral para falar, que eu acho muito feio. E eu digo com toda certeza, quando tem os colegas de trabalho que se formaram contigo, especialista, como obstetra, e abre aspas, querem concorrer contigo. Falam mal, te detona, quer um pezinho para ficar te denigrindo. Eu acho muito feio isso, porque a vida, Marco, ela é tão passageira, a pandemia é para isso. E eu tive paciente na UTI que chegava lá que ou morre, ou faz milagre e sobrevive. Milagre aconteceu. Então a UTI me deu situações sobrenaturais. Se eu contar para ti, falar assim, sério, mano. De você ver, de você sonhar e acontecer. E com pacientes, inclusive, quando meu pai faleceu, quem teve que entubar meu pai foi eu. Papai teve câncer de pulmão, teve hemorragia, estou sangrando. Eu tive que entubar ele, então eu tive que ter muita calma, entendeu? Então, assim, você se torna mais frio que eu digo no sentido de ter calma para agir, né? Então, assim, eu passei por uma experiência na UTI que me trouxe muita tranquilidade. Quem opera comigo sabe que eu sou muito tranquilo, sou muito calmo, não tenho pressa para nada, não corro, tem que fazer cesárea em 10 minutos. Não, as coisas acontecem, né? E aí, quando eu vejo essas situações de falar mal, de printar meus postagens no Instagram, colocar grupo de amigos, ficar curtindo, eu olho e falo, cara, que besteira. Tudo passa, hoje eu tô amanhã não tô mais. Entendeu? Em vez de se somar, em vez de se unir para trazer algo bacana para a população, muitos ficam com essa picuinha. Não, mas para criticar vai ter muita gente, né? Eu acho isso, e eu acho muito feio isso. Gente. Eu acho porque muita gente, talvez, eu não sei porque sou homem ginecologista, tem esse preconceito. Eu acho feio, mas acontece. Hoje em dia você lidar, eu acho engraçado, na verdade. Fala, meu Deus, cara, sério, isso quem fala mal hoje em dia copia. Cara, eu admiro, sinceramente, assim, eu acho que tu faz um trabalho muito legal de orientação, de mudar a linguagem técnica, né, da medicina para pessoas que queiram, né, adquirir algum conhecimento. E eu acho que é assim que a gente tem que se comunicar com a população, né? Sim. Eu imagino que no teu consultório ou por onde tu estejas, existem muitas dúvidas que são até meio que básicas, né? Sim, sim.
Eu até postei um tempo desse, um paciente que perguntou, basicamente, até tinha um quadro, fala novinha, né? Porque tem muita gente que não tem condições de pagar uma consulta particular e fazem perguntas assim, sabe, perguntou isso? Perguntou. Para ela é importante. Se engravidava, ter relação anal, engravidava? Perguntou sério. E eu expliquei da forma mais engraçada possível, né? Como poderia engravidar tendo relação sexual na região anal? Não pelo ânus, mas pode ser que aconteça por outro, né? Vias de fato. Então, assim, tem muita gente que tem perguntas que... pessoas carentes. Cara, tem muita gente que me segue de outros estados, municípios, e tem muita pergunta que chega até mim, sabe? Perguntas assim, que fala assim, sério, mas eu tenho que responder. Porque a gente tem que ter um respeito por essas perguntas. A primeira vez que tu pegou essas perguntas mais íntimas, mais engraçadas e tal, essa coisa, tu se sentiu assim, caramba, como é que eu vou me comunicar aqui? Sim, porque, tipo, tinha que dar uma resposta de uma forma leve. Porque tu sabe que a internet está com muito... hoje é muito mimimi. Então, se você coloca basicamente alguma coisa que não seja da forma que as pessoas vão aceitar, captar de forma leve, tu vai ser cancelado. Vão falar mal de você. Entendeu? Então, tipo assim, fala que sou doutor blogueirinho. Pode chegar até nisso. Sim. E é verdade. Então, eu tinha que levar uma resposta engraçada, com memes, colocar um sapinho, um pintinho saindo do ovinho ali daquele do Instagram, do WhatsApp, colocar a historinha no Instagram. Eu montei uma historinha para chegar onde eu queria levar a conversa. E foi muito bem aceita. Mas não é fácil não, Marco. Eu coloquei agora a Cesta do Pecado sobre sexo vendado, porque tem muita gente que pergunta no consultório particular, vai para o consultório, para falar sobre sexualidade. Eu não tenho pós-graduação, fazendo pós-graduação agora em 2022. Eu acho muito bacana falar sobre sexo, enfim, falar sobre, acho que é interessante. E tem paciente que tem relação fadada, já está falida. Eu acho, o que você acha que eu devo fazer? Tu acha que eu devo mudar, colocar um lingerie diferente, fazer uma fantasia pro meu marido, meu namorado? E tu tem que ser muito profissional, entendeu? Porque tu não sabe quem está atendendo. Então a gente tem que ter cuidado nesse sentido. E aí você tem que ser profissional e falar da melhor forma possível, se colocar na situação. Eu falei, por que não levar a cesta do pecado para as pessoas? Ele fala, meu marido não sabe beijar lá embaixo, não, bota efeito, fica com raiva. Doutor, você tem que ensinar, o senhor que trabalha com parte ginecológica. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ensinar isso, mulher. Vai, sim. Então eu falo assim, com os bisões. Bisões é os homens, né? Tem que dar para os bisões. E aí, cara... Tá cheio de bisões. Tá cheio de bisões. Tá cheio de bisões em Manaus. E aí, hoje em dia, é um quadro que todo mundo gosta. Eu tirei por causa do Instagram e eu voltei com uma nova repaginada. Começou agora a sexta passada. Sexta agora tem de novo, que é a continuação da sexta passada. Então, legal. Um negócio que... E tem muita gente que fala, doutor, eu fui... Ontem, engraçado. Eu fiz, o senhor falou, coloquei a música, briguei com meu namorado, me vendar. E assim assado, foi maravilhoso. É legal, né? Que bom. Que bom. E de onde veio o doutor blogueirinho? Cara, então, assim, eu sempre tive facilidade por ser vocalista com o público, né? Eu acho legal, eu gosto. Então, assim, quando você é médico, tu tem que ter uma postura de doutor. Só que, tipo assim, eu no hospital, na minha clínica particular, eu sou muito sério, mas fora eu sou muito brincalhão. Nossa, eu sou eu assim mesmo, pode ser, estou com 36 anos, mas com o tempo tá passando, eu não consigo deixar de ser aquele meninão de 15, é incrível. Mas tem que ser sério. Então, tipo assim, eu namorei com uma moça que era blogueira. E eu vi as postagens dela, como ela fazia. Eu falei, poxa, que legal, acho bacana isso. E me ajudou bastante, né? Legal. E eu falava assim, Mariane, ainda é você que nem tô blogueira assim, brincando. E aí, comecei a ter muito seguidor no Instagram. 5, 6, 7, 10, 15, 20. E teve empresas que me procuravam, porque eu trabalho com mulher somente. Me procuravam para poder, de fato, fazer parcerias, tá? Sexy shopping, roupas, negócio de marca de biquíni, salão de beleza. Eu falei, o que é que vão me beneficiar? Assim, você pode... como é que é? Lanchonetes, tudo mais. Eu falei, olha, eu acho muito bacana quem está começando. E eu faço assim, tipo, a custo zero. Não vou querer nada, porque eu me sinto à vontade. Né? Tipo, é um projeto de divulgar. E aí começou a divulgação, você fala e deu certo. Hoje em dia tem muitos parceiros na internet, meus mesmo, assim, Marco, bora pedir agora uma picanha aqui, vou ligar para tal, picanha ali. Só que eu não consigo, tipo, sem pagar, porque eu trabalho a pessoa, entendeu? Ralou muito para conquistar. Mas acho bacana isso, então eu comecei a ver que deu certo. E aí o que eu fiz? Eu falei, olha, eu acho que está faltando alguma coisa mais profunda no meu canal no Instagram. Por que não montar YouTube? Será que vai dar certo? Foi quando, basicamente, eu falei, quer saber? Vou procurar o nome do doutor. Aí procurei. Pô, me chama doutor blogueirinho.
Porque eu faço blogs, né? Tipo assim, eu faço propaganda e tudo mais. E eu falei, cara, eu vou montar doutor blogueirinho no YouTube. E deu certo. Uma forma que eu faço, levo a medicina de uma forma engraçada, cortando, colocando memes. Quando você vê, chegou a ver no YouTube, cara, é algo que eu vi que o sucesso dos YouTubers fora de Manaus é daquela forma. Eu falei, vou colocar para medicina isso. Então eu puxei, são vídeos que falam sobre sexualidade, que falam sobre higiene pessoal, que falam sobre doenças, enfim. É bem legal. E aí Cara, ficou o doutor blogueirinho. E hoje em dia, quando eu vou para as festas, ó o doutor blogueirinho ali, ei doutor, isso aqui tá muito engraçado. cara, eu acho isso muito legal, assim. A linguagem da internet, ela te obriga a ser dinâmico o tempo todo, né? Mudar as coisas o tempo todo. Tudo. E eu acho que está se quebrando muito mesmo esse conceito do médico super sério, sempre aquela pessoa ultra engravatada Sim. que tem que falar o tempo todo coloquialmente. Eu acho que a internet meio que quebrou isso, né? Hoje você pode ser um médico muito Sim. respeitado e ter um canal do YouTube como tu tens, né? Sim. Eu, assim, cara, eu particularmente, eu acho bacana isso que tu falaste agora, porque essa imagem que até há pouco tempo eu falei, acho que em 2022 eu quero mudar um pouco meu layout, eu quero ser um médico mais sério, porque o consultório tá cheio, o público tá mudando, mais seleto, então começa a exigir de você um pouco mais né, mais de conhecimento, mais de estudo, e eu tô vendo que as coisas estão progredindo, graças a Deus. Eu falei, pô, vou começar agora aquele médico E eu fiz umas fotos e tudo mais, um ensaio. E quando eu vi assim, eu falei, cara, tô muito sério. Então, tipo assim, você não combina comigo no momento ainda, as coisas vão acontecer. Tem muito médico em Manaus que posta, mas já vejo que combina com eles. E assim, gradativamente as coisas estão evoluindo. Mas a tua essência não muda. Tu pode até querer ser médico engravatado, com tudo mais, falar 10 idiomas, mas a tua personalidade, o teu caráter, o teu eu mesmo. Eu sou assim, cara. Eu sou brincalhão, lógico. Eu sou sério quando tem que ser, mas também sou brincalhão. Eu acho que é por isso que dá certo, sabe, Thiago? Sim, Eu acho que é sim. por isso que dá certo. Ontem eu fui ver o filme do Homem-Aranha. Cara, sou muito doido. Não quero spoiler, tá? Não, Não tudo vi. bem. E aí eu saí de lá todo empolgado, tal, isso aqui, aí eu já queria ser Homem-Aranha. Aí a porta lá do shopping, do Ponta Negra, né? Tu passa, lá abre. Aí comecei a fazer, cheguei em casa, gravei negócio com umas aranhas que estão lá em casa, de plástico. Fiz mal, cara, foi mal. Aí até aqui, eu falei, nossa, acordei de manhã cedo, o que eu fiz? Morri de vergonha. Porque já incorporou o doutor, dia de semana, entendeu? Final de semana eu sou o Thiago, dia de semana eu sou o doutor. Então, tipo, eu já paguei, vou pagar que eu tô morrendo de vergonha, o que eu fiz, meu Deus do céu? Mas, tá bom. Eu acho que essa coisa genuína tua é o que dá certo. Não consigo deixar de ser menino, não, cara. O tempo tá passando, mas não consigo. Thiago, lá no teu consultório, nas tuas... aquilo que tu recebes de perguntas no tanto Instagram quanto YouTube, o que tu acha que ainda é necessário de se quebrar tabu entre as mulheres para que elas tenham maior consciência do seu corpo, da sua orientação sexual? Como é que tu vê isso? Marco, eu acho que tem que ter, primeiramente, assim, nós profissionais de saúde fazermos acontecer, quebrar o tabu, como eu tô fazendo. Eu falo sobre sexo muito tranquilamente, abertamente, sem ser invasivo com elas, porque nem todo mundo recebe da forma que a ABC recebe. Eu tenho que me botar no lugar delas, certo? Eu acho que tem que ter... O que você está fazendo agora aqui, levar mais informação para as pessoas conhecerem o profissional, né? Procurar o profissional de ir até ele. Ir na internet, procurar se tem processo, se não tem, quem é o médico, se é elogiado, se tem algum processo, alguma coisa que abone, né? Essa questão da medicina, enfim. Então tem muita coisa realmente que eu acho que tem que ser feita, mas começando com educação sexual lá embaixo, lá na base, nas escolas, eu acho que é fundamental. O exemplo, as crianças estão começando a saber na ciência, o órgão genital feminino, masculino, por que não também falar sobre educação sexual? Uhum. Porque se a gente não ensinar para elas, elas aprendem na rua. E aprendem da pior forma possível. Foi uma coisa que a gente não teve tanto, até porque a gente estudou em colégio católico, né? Sempre foi muito difícil essa conversa, né? Sim. E a gente sabe que tinha naquela época, ainda tem muito tabu, mas hoje a criança já nasce com o iPhone na mão. Uhum. É muito fácil acessar qualquer coisa errada na internet. Então eu digo, criar um filho, tu que é pai, menina ainda, tem que estar ligado 24 horas. Tem mesmo. Com 2 anos de idade, com 3, eu nunca... Cara, eu acho que um telefone celular eu fui ter com 15 anos.
entendeu? Então, tipo assim, é algo sério. Mas a gente tem que ser a ferramenta para poder disseminar realmente o que é o certo, né, cara? É verdade. E outra pergunta minha que eu sempre que eu tive dúvidas em relação ao teu trabalho como ginecologista e obstetra, Uhum. é, em relação a pacientes, por exemplo, hoje como pacientes trans, pacientes que fizeram mudança de sexo, tu já atendeu pacientes, por exemplo, homens trans, né? Ou seja, não sei se eu estou errado, né? Me Uhum. corrijam aí, internet também. Mulheres que se veem como homens, fez a mudança, né? Mas, né, Sim. tem uma vagina, tem que ir ao ginecologista. Como é que é atender esse paciente? Eu ainda não tive o prazer, esse contato direto, né? Tive lá no Pão da Codajás. Pão da Codajás? Sim, isso. Ali perto da UEA, né? Então, a doutora Dara Neves faz um serviço muito bom. Eu soube que existe um programa Isso. para público Exatamente. Eu acho que é LGBTQ+. fundamental, né? Eu acho que tem que ter, porque educação sexual tem que ser disseminado para todos, e para independente de raça, sexo, cor, tudo. Né? Então, eu não tive o prazer de atender a população trans, certo? Muita coisa muda, certo? A linguagem tem que ser mudada, tem que ser falada de uma forma muito mais categórica, porque a pessoa já vem de uma transformação, né, onde o psicológico muitas vezes na infância teve traumas. E ter esse acolhimento de um profissional de saúde na parte ginecológica é fundamental. Eu até quero entrar em contato, até vou fazer isso agora, nos meus planos, com a doutora Dária, para ter o prazer de atender, porque eu acho que me falta isso também, certo? Eu acho que as pessoas que fazem esse trabalho são pessoas diferenciadas que merecem todo respeito, porque a população trans, né, LGBTS, né? LGBTQ+, Que mais, acho. perdão, isso. Vou por fora. Tem que esse preconceito banal, eu acho totalmente banal. Todos nós somos iguais. Tem que ter uma postura profissional muito mais respeitosa com eles, certo? Muito mais acolhedora, que há muito tempo foi banalizada. E hoje, realmente, as pessoas podem mudar essa história, principalmente a nova geração, tá? Verdade. Direitos iguais, eu acho que é fundamental. Respeito é a base de tudo. Que legal. E no teu dia a dia, tua rotina do dia a dia, como é que ela funciona? Tu tem o teu consultório, tu faz os partos, como é que é a tua divisão do teu dia? De manhã cedo eu acordo, né? Eu tenho que malhar, porque a idade vai chegando, vai ficando mais cansado, né? Então tem que malhar. Cara, eu sou cansado faz muito tempo. Rapaz, eu tava namorando, aí quando eu separei, vem aquela depressão, ficar mal, olha no espelho e fala, meu Deus do céu, eu tô ficando muito gordo, pai do céu. Aí eu queria vergonha na cara. Eu fui malhar, tô malhando. E aí o que acontece? Dia de terça era Figueiredo 24 horas, só que eu saí, qualidade de vida. Sei que quarta, quinta e sexta consultório particular, de 1 às 7, né? Então toda semana essa é a minha rotina. Quarta, quinta e sexta consultório particular. Eu não faço plantão na rede pública, nem trabalho de madrugada em outro sistema, não, só no consultório particular. E também, de uma vez por mês, na semana, eu vou para São Gabriel. Fico lá. Então é consultório particular e São Gabriel. Provavelmente agora para ter fé. Tive uma proposta muito boa, né? Só que eu tenho minha mãe tá uma senhora já, não quero deixar ela sozinha, não. E os hospitais que tu opera, depende da paciente? É, porque eu faço só particular, né? Só Então, particular. exatamente. Então a paciente ela pode escolher o hospital que ela quer. Entendi. Mas na parte obstétrica, eu sempre prezo por qual hospital que tem UTI neonatal. Porque qualquer complicação pode ter, ninguém sabe, tem uma UTI neonatal. Então vai desde o hospital X até o Y, mais caro Tu de tem uma Manaus. equipe, Thiago, ou não? Tem uma equipe. Tem uma equipe? Tem uma equipe. São quantos profissionais? Geralmente um ginecologista, né? Um obstetra, um anestesista, um pediatra. Oh, bacana. E agora eu estou acrescentando a parte obstétrica também, uma equipe com doula, com fisioterapeuta pélvica, né? Com osteopata. Então, assim, que ela possa vir até mim e ter todo o suporte do que ficar, meu Deus, onde eu posso recorrer, certo? Quanto a isso. Então, hoje em dia, as coisas vão se encaixando, tudo devagarinho, até com a experiência do dia a dia, para poder, de fato, chegar onde eu quero chegar. Como é que tu está vendo hoje em dia em relação às futuras mamães? Estão optando mais pelo parto normal ou parto cesárea? Há muito tempo foi preconizado que cesárea era a única via de parto, né? Cesárea. Enfim. É mesmo? Sim, sim. Então,
existem ainda muitos médicos cesaristas, né? Cada um tem sua conduta. Eu, particularmente, eu prezo muito o parto natural, o parto humanizado, o qual também tenho muito que aprender ainda. Ainda tem isso, né? Eu falei parto normal, mas os dois são normais, né? Parto natural. Né? Parto natural, vaginal, né? Então, hoje em dia eu prezo muito. Lógico, tem paciente que tem que respeitar o paciente como um todo, mas sempre tem um estímulo para fazer o parto vaginal. Só que nem todo mundo aguenta, porque dói muito. Mas uma boa orientação, um bom pré-natal, a gente consegue trabalhar, porque é muito mais fisiológico, né? O bebê nasceu, dói demais, imagina, a gente vê ali o sofrimento. Mas depois que nasce, a dor passa. Então, tipo, a paciente fica como se nada tivesse acontecido com ela, vai para casa em 24 horas. E muito bem, obrigado. Cesárea não. É uma cirurgia de médio porte. O paciente sente dor, pode ter complicação, sangramento. Então tem que ter muito, é outro mundo. E eu respeito muito quem quer parto cesariana. Aí você fala, por que não parto normal? Mas a gente tem que respeitar o paciente. E a humanização está aí para isso, entendeu? Para você poder, de fato, fazer o melhor acontecer para o paciente. Eu vi recente que abriram até uma ala lá no Dona Lindu, né, numa maternidade pública, né? Uma ala só para partos humanizados, né? Então, eu imagino que hoje essa deva ser a tendência entre os médicos de sugerir o parto normal mesmo. Sim, sim. A tendência é essa, tá? Mas infelizmente ainda tem muita gente que quer basicamente não é se livrar do problema, não é um problema, mas tipo ser mais rápido. Acabou, pronto. Então não é bem assim. Em São Gabriel, a estatística, quando eu vou para lá, basicamente tem 30 partos que eu faço, 26 são partos normais. Quando é cesariana, porque tem que ser cesariana mesmo. Eu não gosto de operar cesariana, de verdade, não gosto. Eu tô pagando pro senhor particular, tá? Tudo bem, óbvio, né? Mas eu não gosto de parto cesariano. Eu acho, tem que ser feito, tem, ok, respeito. Faço o melhor possível, mas eu prezo muito mais o parto vaginal. Eu acho bonito acontecer. Ainda tem muita ocorrência, né, intervenções a nível Amazonas, assim, de morte, mãe, bebê. Ainda existe uma alta mortalidade ou não? Isso está diminuindo? Hoje está diminuindo mais, né? Mas ainda tem. Só que muitas vezes são abafados. Uma coisa que eu acho errado, eu fico muito triste, tem até uma amiga minha que ela é diretora da Ana Braga. Eu falo porque lá foi a residência médica, a base. E às vezes a gente vê, sabe, que tem profissionais os bons e os ruins. Isso é fato, qualquer lugar tem os bons e os ruins, desde que mundo é mundo. E aí, certa vez, simplesmente o paciente chegou já no hospital, eu estava lá. A paciente chegou morta, ela estava em casa, teve uma eclâmpsia, eu acho. E aí ela chegou morta no hospital. Aquela correria, aquele negócio que coloca na maca no centro cirúrgico. Chegou lá no centro cirúrgico, a paciente estava morta já, eu vi. E aí operaram com pressa, todos os médicos, anestesista, cirurgião, todo mundo estava lá, os enfermeiros, para tentar ajudar. O bebê estava morto já, não sei quantos minutos estava já na barriga da paciente. Dias depois saiu na mídia que a paciente morreu no hospital na Braga, como se fosse na Braga o hospital culpado de tudo isso. E não foi bem assim. Então, às vezes, eu acho que a mídia coloca de uma forma muito errônea. Eu acho injusto. Casos que eu vi, falei, meu Deus, sério isso? Então, eles não pensam como aconteceu. Aconteceu lá, e não é bem assim. Então, às vezes, muitos médicos sofrem violências, xingamentos, falta de respeito com os dos próprios pacientes, acompanhantes. Antigamente, Marco, doutor, o médico chegou, médico. Um respeito, o médico é um sacerdote. Hoje em dia... Eu já ouvi falar isso. Hoje em dia, tu vai simplesmente, tu és banalizado, tu és humilhado, e se não falar, tu vai pegar porrada, ameaça de morte. Então, é muito complicado. Eu já vi muito colega médico falar isso, assim, que havia anteriormente um respeito muito maior entre paciente e médico, né? Hoje em dia parece que é um serviço como qualquer outro serviço, né? É difícil lidar com isso, não? É difícil porque eu acho muita ingratidão às vezes, eu acho muito injusto. A gente está ali dando o melhor e você acaba simplesmente sendo difamado, desmerecido. Se você faz tudo certinho, é tua obrigação. Se por algum motivo acontece alguma coisa, pronto. Tu é a pessoa mais cruel do mundo. Te processam e querem tirar a tua alma, joga fora, mas não tem esse. Não obrigado após um parto. Cara, eu já vi médicos fazerem seguro contra... Sim. Né? Já tem um seguro contra possíveis processos, né?
A primeiro lugar em processo é cirurgia plástica. A segunda é GO. É mesmo? Segundo, terceiro GO. Caraca. Então, por quê? Né? Pelo fato de ter muitas ocorrências. A gente tem aquele termo violência obstétrica, certo? Que é um termo que eu acho assim, eu não digo nem que é respeito, tá? Mas infelizmente, por algum motivo nasceu. Mas como eu falo, violência obstétrica, parece que só obstétrica faz violência. Mas para chegar para verificar de fato, lá fora, se tu for uma na recepção, bora colocar, abrir a violência. O maqueiro pegar você e colocar de qualquer forma, é uma violência. Da técnica, enfermeira, porque parece que só o médico que é o cara o monstro. Então, eu falo que eu, por mais que eu seja obstetra, eu não me enquadro nessa classe de médicos que são violentos, né? Uhum. Porque eu sei quem eu sou. Eu trato muito bem os pacientes, todas. O Instagram tem várias mensagens, Marco Aurélio, várias mensagens de pessoas que eu nem conheço, eu respondo todas, eu trato muito bem. Não, e eu já vi inclusive depoimentos de pacientes tuas, assim, após o parto. Cara, depoimentos lindíssimos sobre o teu Cara, trabalho. Parabéns. obrigado. Isso é muito gratificante porque você se coloca no lugar da paciente, certo? Quando você vem nessa vida por algum propósito, não tem erro, cara. Não tem erro. Se tu fizer tudo certinho, direitinho, honestamente, com integridade, o sucesso é certo. Então é uma coisa que vem gradativamente. Eu concordo contigo. Gradativamente. E é isso. Eu fico pensando, tanta gente em Manaus com médicos de obstetra que tá há anos e anos aí e tá suando até hoje, cara. 65 anos, 70 anos. Tu vê que já não tem mais condição de estar numa área que exige muita resistência física. Mas estão. E às vezes acabam fazendo algumas coisas e falam assim, nossa, sério, cara. Precisa de muita reciclagem também? Vocês Precisa. Tem muitas mudanças de protocolos na área, não? Direto. Tem. Aí já é uma vez é a necessidade da pessoa estar sempre se E é o diferencial. atualizando. Exatamente, Né? vem diferencial. Você chegar com uma pessoa mais jovem, mas que está estudando, lógico, tem pessoas mais velhas que também estudam muito, tá? Não pararam não, que estão com tudo. Mas assim, hoje em dia eu falo, aqui em Manaus tem muita gente que só quer trabalhar, porque vive numa classe, numa renda X, que se baixar aquilo ali, é um desespero só. Então não se programou ao longo da vida. Então quer agora colocar valor X ali, tem que ser aquilo. Com 70 anos, 75, mas está trabalhando. Aí vem as iatrogenias. Pelo cansaço, como tem médico que já vi, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, acontece. Mas é assim, cara. E essa tua nova especialização, Thiago, da estética vaginal? Estética íntima. Como é que estética íntima? Isso. Como é que foi para tu também entrar nessa área? Eu sempre gostei de, como eu te falei, eu queria cirurgião plástico. E hoje em dia está se crescendo muito e está se quebrando esse tabu que a plástica realmente só é a parte estética, rosto, né, boca, enfim, barriga. E a procura de pacientes ao longo do tempo na parte ginecológica, doutor, minha vagina depois do parto ficou assim, não era assim, era de tal X. A coloração na vagina é mais escura depois do parto, então sempre foi assim. Os pequenos lábios são muito produtos, tenho vergonha quando colocam um biquíni. Eu fiz certo ciclo de anabolizante, então tomando produtos para malhar e meu clitóris está um pouco mais, está igual um pênis e não acho legal. Então tem muita gente que simplesmente passa por isso e não tinha uma orientação que poderia ser sanado ou minimizado. E com a progressão da estética, certo? Veio a estética íntima e ginecológica, né? E aí o que acontece? Os pacientes hoje têm uma opção a mais para poder sanar, minimizar e muitas vezes voltar à estima que estavam perdidas. Como tem paciente, doutor, minha vagina sempre foi muito pequena, assim, muito, né? Bora colocar assim para vocês entenderem, bem atrofiada, bem murchinha. E eu queria dar um volume nela, porque uma volumização. Ela é mais escura, porque sempre usei muita calça apertada, eu queria clarear também. Eu sinto que estou um pouco mais, tive 2, 3 partos, eu sinto que estou um pouco mais, como elas falam, frouxa, eu não consigo mais. A gente pode conseguir melhorar isso? Hoje em dia, claro que pode. Tudo é possível hoje. A paciente sai com uma estima muito boa, porque o órgão genital para a mulher é algo fundamental. Aqui em Manaus ainda está se quebrando, lógico, em comparação ao Rio de Janeiro, São Paulo, a parte do Sudeste, que é muito comum isso. Aqui em Manaus está chegando, está quebrando, está começando a nascer. Está iniciando esse movimento aí entre as mulheres. Tem médicos já que tem médicos e médicos que já fazem um pouco mais tempo, né, que tem muito mais experiência, mas que cada trimestre ou semestre está especializando e trazendo coisas novas. E a tendência é progredir.
Eu coloquei uma postagem sobre ninfoplastia, que é a redução dos pequenos lábios. Cara, a gente perguntou, tu não tem noção. Até no Instagram, até a postagem foi mais de 3.000 curtidas. Muitas Caramba. perguntas, quanto é, como é que funciona, porque realmente se sente muito constrangida. Não pode colocar um biquíni porque se sente constrangida. O namorado fala, ela se sente mal quando tira a roupa, tem vergonha. Então a parte íntima hoje em dia se tornou uma prioridade para a mulher. Claro que quando você quebra os tabus, quando você mostra resultados, nossa. Cara, que legal. Eu acho bonito isso de tu tá fazendo esse trabalho com as mulheres, fazendo esse trabalho não só de trazer essas crianças ao mundo, mas também deixar elas, né, com uma boa autoestima. Ah, é fundamental. Eu falo que mulher que se ama se cuida, né? Então hoje em dia não é só cuidar do rosto, da barriga, é modo geral como um todo, né? Ela tem que ser cativada desde o pré-natal, a parte ginecológica, é tudo muito complexo, é tudo muito, realmente muito relativo. Mas com boa orientação, Marco, a paciente ela sai satisfeita. Isso que é legal pra gente, ela sai satisfeita. Eu fui no ginecologista, indiquei várias colegas minhas, vai no meu gineco porque ele é muito legal, me senti à vontade, me senti mais à vontade do que uma médica, né? Então ela se sente muito mais acolhida. Eu acho que é bacana isso, esse feedback positivo. Mas acho que a tua comunicação faz muita diferença. Eu não consigo ver atendendo homem, criança, depois eu não consigo. Eu vim para atender mulheres, entendeu? Eu me sinto muito mais à vontade atendendo mulheres. Então, assim, eu não me vejo, não consigo me ver, cara. Doutor, se eu pudesse voltar a outra reencarnação, o que você voltaria? Com médicos, né, obstetra de novo. Eu vim para isso. Legal. Hoje, já tava escrito. estava escrito. Hoje em dia, aquela senhorinha fala a verdade. Eu gosto muito da parte obstétrica, mas ginecológica também é muito bacana. Ah, essa também ia ser uma das minhas perguntas. Entre a ginecologia e a obstetrícia, tu teria um preferido nisso? Cara, eu vou te colocar 50-50. É. Porque tem gente que se forma, os dois, só que optam. Não, eu quero ser obstetra. Eu quero ser só ginecologista. Eu gosto das duas. Eu tenho prazer em estudar, cara. Tenho, assim, tipo, muita vontade quando tô lendo assim, estudando, falando, nossa, que bacana. Que a mulher é complexa, né? Uhum. Tu tem uma esposa, vai ter uma filhinha agora, então você imagina que, né, às vezes surta, meu Deus do céu, o TPM bate. Mas eu vou te falar, eu sempre quis menina. Eu não queria menino. E veio. Eu queria menina. Deve ser muito bacana, né, cara? Sim, com certeza. Eu imagino. Eu tô com 36, eu falei, com 39, no máximo 40, eu tenho que ter essa criança. Então, assim, se puder ver tudo menina, melhor. Eu sempre quis menina porque eu acho que a menina, ela libera o homem, assim, no sentido de você tem, sei lá, você parece que você libera mais o seu amor. Eu acho que você quebra com qualquer machismo que você poderia ter na vida, e ali você tem que se doar de peito aberto à menina e mostrar todo o amor que você sente. Eu acho que a menina, ela transforma o homem, assim. Eu acho que ela faz com que você seja uma pessoa melhor, né? Não que você não amaria um filho homem, Sim. né? Eu não sei se eu tô entendendo. se eu tô, né, se tá me compreendendo, mas eu acho que a menina te libera muito mais esse teu próprio lado feminino, né? Porque você tem que aprender sobre o corpo dela, você tem que aprender a higienizar o corpo dela, você tem que aprender tudo. Então, eu acho que o homem, eu acho que ele se completa com uma menina. Eu me sinto dessa forma, assim, pelo menos com a minha filha. Tu quer ter mais filhos? Eu, assim, não sei. A gente tá com 1 ano e 3 meses. O cansaço tá grande. Foi cesárea, parto dela ou normal? Foi cesárea. Então vamos esperar mais um pouquinho, né? Porque no mínimo 1 ano e meio, no mínimo. Né? A Então, próxima gravidez. a gente ainda tá no perrengue, assim, do primeiro ano, assim. Né? Ela é linda, filha. Olhos verdes, né? Ela tem olhos claros, não tem? Tem os olhos claros. Os olhos dos avós, veio tudo nela. A tua mãe tem olho claro, não tem? Meu pai. Teu pai? Meu pai tem os olhos claros. E, cara, que benção, cara. Fico feliz, fico muito feliz. E a tendência é progredir cada vez mais, né? É isso mesmo. Tiago, estamos caminhando aí para o nosso final. Quer deixar alguma mensagem aí para as nossas mulheres do Amazonas? Olha, primeiramente, assim, agradecer pelo convite. Saibas que quando precisares, eu estou sempre disponível. Você Obrigado. é uma pessoa que tem muito respeito e muito carinho. Então, assim, mulher que se ama se cuida. Realmente, a mulher tem que procurar se cuidar, certo? Procurar um profissional de saúde, independente de ser sexo masculino ou feminino, procure.
Não vai escondendo, deixando os problemas para depois, porque às vezes é muito arriscado descobrir algo indesejado. Principalmente Manaus, que é campeã em câncer de colo uterino, que é um mal silencioso. Então procure ter o hábito de fazer preventivo anualmente, tá? Procure ter o hábito de se cuidar da sua saúde quando aparecer algo, principalmente na mama, tá? O câncer de mama bombando, câncer de colo bombando também, para poder evitar chegar no estágio final. Então, assim, sempre procure alguém de confiança, procure alguém que você possa confiar de verdade, entregar o seu bem mais precioso, que é a sua saúde íntima, certo? E poder tratar da melhor forma possível. Eu acho que a partir do momento que a sociedade como um todo verificar que saúde é algo nosso bem mais precioso, muita coisa ia mudar. E não deixar procurar o médico só contar nas últimas, porque o mal do ser humano é isso. Contou nas últimas, vão no médico, mas não faz a prevenção, que é o tratamento. E muitas coisas, às vezes, pode ser evitado. Então, não deixe para depois. Procure seu médico, seja ginecologista, cardiologista, endócrino, clínico geral, dermatologista. Se cuide, porque o tempo está passando e a vida está indo muito rápido, muita coisa nova. Eu falo que Deus está voltando e está. Então, a gente tem que se cuidar porque ninguém sabe de amanhã, cara. Verdade. E é isso. Tiago, obrigado Nada, uma vez por ter aceito o nosso convite, ter mostrado apoio ao nosso podcast. Obrigado. Pode ter certeza que eu vou divulgar cada vez mais para minha população, para minhas amigas, minhas seguidoras realmente gostarem, curtirem e disseminar cada vez mais, porque o que tu está fazendo aqui é saúde. Isso é muito importante. Obrigado mesmo. Qualquer coisa, eu estou aqui.